Fala pessoal! Nas aulas anteriores, logo no início, a gente aprendeu como a gente fazia quando tínhamos um circuito com alguns resistores. E aí aprendemos a fazer associação em série e associação em paralelo desses resistores. Como recentemente nós aprendemos sobre dois novos dispositivos elétricos, que são o capacitor e o indutor, vamos aprender também que é possível fazer associação entre eles, tanto associação entre indutâncias quanto associação entre capacitâncias. E no final da aula faremos um exemplo, associando indutores e capacitores. Vamos começar com a associação de indutâncias. E dentro da associação de indutâncias, a gente pode fazer associação de indutâncias em série e associação de indutâncias em paralelo. Aqui no primeiro caso, vamos trabalhar com indutâncias em série. Como vocês podem observar, nós temos indutâncias em série L1, L2 e pode ter L3, L4, Ln indutâncias. E queremos transformar este circuito aqui num circuito equivalente, onde temos apenas uma fonte de tensão e uma indutância equivalente que vai substituir todas as indutâncias do circuito completo. Para sabermos como fazer associação de indutâncias, vamos utilizar a lei de Kirchhoff para tensões. Então a gente sabe que na lei de Kirchhoff para tensões, a gente soma todas as tensões que existem dentro de uma malha. No caso do circuito da esquerda, temos a tensão da fonte, é igual a tensão V1, que é a tensão na indutância 1, a tensão V2, e isso para todas as indutâncias que tivermos dentro daquela malha, até o Vn. Perfeito. Aplicando a lei de Kirchhoff para o circuito equivalente, que está do lado direito, temos que a tensão da fonte é a tensão da indutância. E a tensão da indutância, se vocês se lembram, ela tem esse formato aqui, ó. A indutância vezes a variação da corrente pelo tempo. Ok, vamos trabalhar um pouco com essas duas equações. No lado da equação da esquerda, temos Vs é igual, como eu falei para vocês, a tensão em V1, a tensão no indutor 1 é L1 vezes a variação da corrente pelo tempo. Poderia colocar a corrente em 1, mas é desnecessário, porque como estão em série, eles têm todos a mesma corrente. Então, eu coloco de forma genérica a variação da corrente pelo tempo. Mas, a equação, eu vou colocar até aqui em outro lugar, para ficar melhor para a gente trabalhar as equações. Então, a tensão da fonte é igual a tensão da indutância 1, mais a tensão na indutância 2, e vou fazer isso para todas as indutâncias dentro desta malha. Ok. Se repararmos bem, a gente pode colocar em evidência o dI sobre dt, porque ele é comum para todas as indutâncias. Isso significa que uma forma mais geral de escrevermos isso é nesse formato. Ou, se quisermos resumir um pouco mais essa equação, podemos colocar assim, ó. A tensão da fonte é igual a dI sobre dt, que está em evidência, e aí eu faço uma somatória, começando com o número 1, terminando no n, de Ln. Ou seja, eu substituo tudo isso aqui
por uma função somatória, que é o que temos aqui. Bom, se estamos tentando fazer com que transformar este circuito aqui neste circuito aqui, a gente tem que comparar os dois circuitos. Comparando os dois, o que a gente percebe? A gente percebe que essa parte aqui é igual, ela não muda, e essa parte é equivalente, que é o que a gente quer descobrir, qual que é a indutância equivalente para substituir aqui, ela nada mais é do que uma somatória de todas as indutâncias. Ou seja, significa que L equivalente é L1 mais L2 mais Ln. Toda vez que vocês tiverem indutâncias em série, basta vocês somarem as indutâncias, L1, L2, quantas indutâncias vocês tiverem, ali basta vocês somarem. Vamos agora descobrir como a gente calcula a indutância equivalente quando temos alguns indutores em paralelo. Para isso, a gente quer então transformar este circuito com vários indutores em paralelo neste circuito com apenas um indutor. E para sabermos qual o valor da indutância que a gente pode substituir todos os indutores no circuito completo, a gente tem que utilizar a lei de Kirchhoff para a corrente. Porque, obviamente, vamos tratar de corrente aqui. A lei de Kirchhoff para a corrente diz que a corrente da fonte é a somatória de todas as correntes que saem desse nó. Deste nó, considerando aqui um supernó. Então, entra a corrente da fonte, sai I1, I2 e 3. Portanto, a corrente da fonte é a somatória de I1, I2, I3 e N. A mesma coisa acontece no circuito da direita. A corrente da fonte é a corrente que passa no indutor. Se a gente lembrar, a forma de a gente calcular a corrente no indutor é 1 sobre L1 integral da tensão variando entre T0 dt. Percebam que eu não preciso colocar aqui no V, eu não preciso colocar 1. Por quê? Se todos os indutores estão em paralelos, eles têm todos a mesma tensão. Então, basta colocar de forma geral V. Essa é a corrente que passa no indutor 1. E a corrente que passa no indutor 2 é 1 sobre L2, integral de T0, o V, dt. Isso eu vou fazer para todos os indutores em paralelos, inclusive o genérico aqui Ln. Perfeito. Essa é a equação do nó no circuito completo, que é o circuito que está na esquerda. Outra forma da gente escrever isso aí é a seguinte. Se repararmos, a integral ela sempre se repete. Então, a gente vai deixar a integral em evidência. O que não se repete é 1 sobre L1, 1 sobre L2, 1 sobre Ln. Então, eu vou substituir isso por... Vou colocar aqui, ó. Opa. Vou reescrever esse circuito da seguinte forma. 1 sobre L1 vezes, e a integral que fica em evidência é comum para todos. Essa é uma forma resumida de apresentar a equação do nó, ou lei de Kirchhoff para a corrente. Se eu quiser uma forma mais resumida ainda, eu troco tudo isso por uma somatória. Ficaria uma somatória que começa em 1, termina em n, de uma integral. Aliás, a integral ela é em evidência, de 1 sobre Ln.
vezes a integral que é comum para todos, integral de t0 v dt. Essa é a equação mais resumida, que é essa aqui que eu coloquei para vocês. Se eu quero dizer que esses dois circuitos são equivalentes, significa que cada um dos elementos eles são iguais. Ou seja, significa que esse 1 sobre L equivalente do circuito simplificado, ele tem que ser igual a essa somatória aqui, ó. Porque o restante é igual. Isso aqui é igual a isso aqui. Ou seja, significa que 1 sobre L equivalente é igual a 1 sobre L1, 1 sobre L2, mais 1 sobre Ln. Ou seja, eu estou dizendo que isso aqui é igual a essa somatória aqui, ó. Essa somatória é 1 sobre L1, mais 1 sobre L2, mais 1 sobre Ln. Perceberam que o indutor, a associação de indutores ou indutâncias, ela funciona da mesma forma como a associação de resistores. Na associação de resistores, se eles estão em série, eu somo todos os resistores. Se eles estão em paralelos, eu faço 1 sobre o R equivalente, é 1 sobre R1, 1 sobre R2, mais 1 sobre Rn. A indutância é igual. Se as indutâncias estão em séries, eu somo as indutâncias. Se elas estão em paralelo, eu faço 1 sobre a indutância equivalente, 1 sobre L1, mais 1 sobre L2, mais 1 sobre Ln. Caso eu tenha apenas duas indutâncias em paralelo, eu posso utilizar aquela forma simplificada que vocês já estão acostumados, que é L equivalente é L1 vezes L2 dividido por L1 mais L2, assim como vocês fazem com circuitos com apenas dois resistores em paralelo. Vamos agora calcular a associação de capacitâncias, começando por capacitâncias em série. Tenho aqui um circuito com algumas capacitâncias em série e quero transformar esse circuito em um circuito equivalente, com apenas uma capacitância equivalente. E eu preciso saber qual que é o valor dessa capacitância. Para isso, nós vamos utilizar a lei de Kirchhoff para tensões, onde eu vou somar todas as tensões dentro de uma malha. Isso significa que a tensão da fonte é a somatória de V1 mais V2 e Vn. Se a gente lembrar bem, a tensão num capacitor é dada por 1 sobre a capacitância vezes integral intervalo t, t0 de I dt. Na verdade, o que ele está dizendo, como o capacitor é como uma bateria, que a tensão da bateria ela depende da capacitância, da capacidade da bateria e da corrente, do formato da corrente que vai carregar essa bateria num certo intervalo. Então, quanto maior o intervalo, maior a bateria será carregada. Só para vocês lembrarem a equação da tensão do capacitor. Bom, aplicando isso na lei de Kirchhoff para tensões, temos que a tensão da fonte é 1 sobre o capacitor 1. Como todos os capacitores estão em série, a corrente é igual no intervalo t0, então eu não vou colocar só I, não vou colocar I1, porque a corrente é a mesma para todos os capacitores. E dt. Mais 1 sobre C2, integral no tempo t0 e dt. Mais quantos capacitores estiverem em série. Então, vou colocar aqui o Cn, que é o genérico. Tt0 dt. Outra forma de fazermos isso é colocar o que é comum em evidência. E no caso, o que é comum é a integral de I dt. O que não é comum para todos? O que não é comum é 1 sobre C1, 1 sobre Cn, vezes a integral no t, t0 e dt. Ficou uma equação mais resumida da equação da malha.
Uma forma mais resumida ainda é trocar tudo isso por uma função somatória. Dessa forma, ficaria uma somatória, começando n igual a 1 até n, do que? De 1 sobre Cn, e aí o que é comum para todos, que é a integral do tempo t0 de dt. Perfeito, vamos guardar essa equação aqui. No circuito da direita, temos também só um capacitor e uma fonte, mas podemos utilizar sim a equação da malha, ou lei de Kirchhoff para tensão. Significa que a tensão da fonte é igual à tensão do capacitor, que é o capacitor equivalente. Beleza. Se eu quero dizer que esses dois circuitos aqui eles são equivalentes, significa que os valores têm que ser iguais. Ou seja, isso aqui, de fato, é igual a isso aqui. E isso aqui, então, tem que ser igual a essa somatória. Reescrevendo isso, 1 sobre a capacitância equivalente tem que ser igual à somatória. Que somatória? 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre Cn. Que é, percebam, quando eu tenho capacitores em série, eu utilizo aquela equação de resistores em paralelos. Então, eles são contrários. Caso eu tenha apenas dois capacitores em paralelo, eu utilizo a capacitância equivalente a C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Por último, para calcularmos capacitâncias em paralelo, como a gente faz? Então, quero transformar essas capacitâncias em paralelo em apenas uma capacitância equivalente. E vamos utilizar a lei de Kirchhoff para corrente, porque estamos tratando de correntes aqui. Considerando aqui isso aqui um supernó, a corrente da fonte é a somatória de 1 mais de 2 mais quantos capacitores tiverem em paralelo. No caso, eu coloquei N capacitores. Se lembrarmos bem, a equação da corrente de um capacitor é C vezes variação da tensão pelo tempo. Vamos colocar isso na nossa equação do nó. A equação da fonte, a corrente da fonte é C1 vezes dV sobre dt mais C2 vezes dV sobre dt mais Cn vezes dV sobre dt. Reparem que eu coloquei dV, não coloquei V1, V2, V3. Por quê? Como estão todos em paralelo, todos têm a mesma tensão. Então, eu coloco apenas como V. Como vocês já estão preparados, eu vou colocar o que é comum para todos os elementos em evidência. O que é comum? O dV sobre dt. Ficaria essa equação C1 mais C2 mais Cn, porque esses mudam. E o que é comum, multiplicado tudo por dV sobre dt. Outra forma de escrevermos isso é colocando uma somatória de C1, C2, C3. Ficaria IS é igual a somatória, começando em 1 até N de Cn, multiplicado por dV sobre dt. Está aqui a equação do circuito da esquerda. Agora o circuito da direita, ele diz que a corrente da fonte é a corrente que passa no capacitor, obviamente. Não tem segredo nisso aí. Se eles são equivalentes, isso aqui é igual a isso aqui, então para eles serem equivalentes, isso aqui tem que ser igual, tem que ser igual a isso aqui. Reescrevendo, então, isso aqui tem que ser igual à somatória dos capacitores. A capacitância equivalente, quando tenho capacitores em paralelo, eu devo somá-los, C1 mais C2 mais C3. Ou seja, é o contrário do que acontece com o resistor e indutor.
Resumindo, se eu quiser calcular a equivalência entre indutâncias, eu utilizo a mesma regra que serve para resistores. Quando estão em série, eu somo, e quando estão paralelos, eu utilizo aquela equação do paralelo. 1 sobre equivalente é 1 sobre o elemento 1, mais 1 sobre o elemento 2, mais 1 sobre o elemento 3. Já o capacitor é contrário. O capacitor, quando eles estão em série, eu utilizo a equação do paralelo. E quando eles estão em paralelos, eu utilizo a equação em série. Só isso que vocês têm que lembrar. Vamos fazer um exercício aqui para servir de exemplo para vocês. Tem um circuito com indutâncias e capacitâncias no mesmo circuito. Vocês vão ter que se acostumar, de agora em diante isso vai ser bem comum. E aí ele pede para simplificarmos o circuito. De cara, a gente percebe o seguinte. Aqui nós temos dois capacitores em série. Mas se vocês se lembrarem, a forma de calcularmos a capacitância em série é aquela equação do paralelo para resistor. Se eu fizer isso, eu vou achar a capacitância equivalente 1 aqui de 2 microfarad. Além disso, temos duas indutâncias em paralelo. E aí a forma de calcularmos a indutância em paralelo é igual à forma que calculávamos a resistência em paralelo. Fazendo isso, dá 1,2 Henry. Perfeito. Só vou redesenhar o circuito. Vocês sabem como eu considero isso importante, né? Quando a gente redesenha o circuito, a gente consegue observar melhor o que está acontecendo. Aqui, troquei as duas. Aliás, eu tenho mais um capacitor aqui, que esse ainda não mexi. 1 microfarad. E tem uma capacitância equivalente. Essa eu já calculei, que vale 2 microfarad. E tenho aqui também uma indutância equivalente que a gente também calculou, que vale 1,2 Henry. A gente pode observar aqui que temos dois capacitores em paralelo. E a forma de calcular a capacitância em paralelo é a forma que a gente utilizava para calcular a resistência em série. Basta somar. Se somarmos, nosso circuito aqui vai ficar a capacitância equivalente 3, vale 3 microfarad. E aí o nosso circuito fica nesse formato aqui. Capacitância equivalente 3, vale 13 microfarad. Aqui eu tenho 0,8 Henry. E a indutância equivalente 1 vale 1,2 Henry. A gente pode ainda associar esses dois indutores. Por quê? Eles estão em série. Como que eu sei que eles estão em série? A corrente que passa em um é exatamente a mesma corrente que passa no outro. Então, sim, eles estão em série. Para calcularmos a indutância equivalente em série, a gente soma, igual a gente faz com a resistência em série. Se eu somar 1,2 com 0,8, vai dar uma indutância equivalente a 2 Henry. Portanto, o resultado final, eu tenho apenas uma indutância e uma capacitância. A indutância vale 2 Henry e a capacitância vale 3 microfarad. Resumindo, na aula de hoje, a gente aprendeu sobre associação de indutâncias e capacitâncias. E a ideia é que a gente pegue circuitos complexos com indutores e capacitores, que vai ser de agora em diante muito comum para vocês, e transforme isso em circuitos mais simples, o mais simples possível, que seja possível que a gente faça análise desses circuitos
ou simplifique, estude os circuitos, resolva os circuitos. Só para vocês terem uma ideia, é o mesmo que a gente já fazia quando tínhamos apenas os resistores. E hoje vocês fazem a associação de resistores de uma forma extremamente rápida e praticamente automática, né? Então, porque vocês já utilizaram bastante essa associação de resistores na análise de circuitos. O mesmo vai acontecer de agora em diante em circuitos onde temos indutores e capacitores. Vocês farão, se tanto treinarem, farão a associação entre eles de uma forma quase que automática. E o ponto positivo é que as equações elas não mudam muito. Como assim? Se observarmos a indutância e a resistência elas têm um comportamento muito parecido. Ou seja, quando temos indutâncias, a gente utiliza a mesma equação das resistências em série, quando temos indutâncias em série, que basta somar L1, L2 e quantos indutores estiverem em série. Se as indutâncias estiverem em paralelo, vamos utilizar a equação das resistências em paralelo, ou seja, 1 sobre a indutância equivalente é 1 sobre L1 mais 1 sobre L2 mais 1 sobre Ln. Se tivermos apenas duas indutâncias em paralelo, a gente utiliza aquela equação mais resumida, L1 vezes L2 dividido por L1 mais L2. A capacitância ela já tem o comportamento contrário da indutância e da resistência. Significa que quando tivermos capacitâncias em série, a gente utiliza a equação do paralelo. 1 sobre a capacitância equivalente é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre Cn. Se tivermos apenas duas capacitâncias em paralelo, utilizamos aquela forma resumida. A capacitância equivalente é C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Caso a gente tenha capacitâncias em paralelo, e teremos, a gente utiliza a equação da resistência em série, que basta somar. A capacitância equivalente é C1 mais C2 mais Cn. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Obrigado pela atenção. Até mais.